Beleza. Acho que não vai precisar mais. Bom, então o que a gente viu foi a questão da atenção, né? Todo esse notebook foi para implementar a ideia da atenção de múltiplas cabeças, certo? E aí o que a gente vai fazer é implementar o chamado Visual Transformer, VIT, que ele é chamado de Visual Transformer, Transformer Visual. Mas antes de implementar, né, só para mostrar, eu falei várias vezes do artigo, né, não sei se todo mundo já viu, acredito que não, né, esse artigo que realmente definiu a arquitetura Transformers, é o Attention is All You Need. Atualmente esse artigo deve estar, deixa eu ver, 122 mil citações, bem alto. E eles justamente definiram essa arquitetura Transformers, falando que justamente tudo que você precisa de atenção. Como eu falei, no artigo original, a ideia do Transformer foi para tradução, então você tem um Transformer ali que codifica o texto original e um outro que vai decodificar o texto para gerar a tradução, né? Então tem uma complicação a mais. No caso, atualmente, né, em geral, isso de uma maneira mais global, né, você não pensa tanto no Transformer com essas duas componentes, é só esse componente aqui da direita. E aí, para cada tarefa que você tiver, você vai ter ali outros blocos de atenção que vão combinar com esse modelo, mas o modelo padrão em si é só essa parte direita. E aí esse artigo, como eu falei, foi para texto, né? E aí o artigo que definiu Transformers para imagem é esse daqui, que eles até falam, né? Uma imagem vale 16 por 16 palavras de tamanho 16 por 16, né? 16 por 16 é justamente o tamanho do patch que foi usado ali para gerar os tokens. E o modelo que eles implementam é isso daqui. Eles até têm a mesma figurinha ali que eu fiz, certo? Baseei nisso daqui. Até você tem a figura, ela é quebrada em janelas ali, tokens, que são transformados numa sequência. Tem dois elementos aqui que a gente ainda vai ver agora, que eu não vou falar ainda. Mas a arquitetura em si, essa daqui, você tem a parte ali da tokenização, de certa forma, de transformar a imagem em tokens, e aí essa arquitetura, né, normalização, multi-head attention, que a gente já viu. E aqui a normalização, essas três setinhas são justamente, né, o key, carry e value, que vão ser as três entradas do multi-head attention, que é uma self-attention. Essa soma é literalmente caminho residual, que eles aproveitaram a ideia de ResNets, da ideia de caminho residual, então você tem a saída da atenção é somada com a entrada aqui. E aí tem outra normalização, um MLP, que é um Multilayer Perceptron, a gente vai ver, mas são duas camadas lineares, basicamente. Também um caminho residual, isso é repetido L vezes. Então, essa é a arquitetura. E a minha implementação aqui que tem nesse notebook, eu me baseei fortemente na implementação do PyTorch, que ele tem, modelo VIT implementado também. Bom, então esse modelo, a única coisa que eu tive que copiar aqui é aquela camada de Pathfinder, porque a gente vai precisar dela. Então, é exatamente a mesma camada que a gente tinha antes aqui. E aqui são os parâmetros, que são bem padrão do modelo VIT. E os parâmetros vão ser considerados ao longo desse notebook, né? Tem um batch size, que isso pode variar, mas por padrão vou usar 8 aqui. Um tamanho de imagem de entrada de 224 por 224. O tamanho do patch vai ser 16 por 16, patch size. O número de camadas vai ser 12, que vão ser... cada camada é um conjunto de uma normalização, autotensão, normalização e MLP, Multilayer Perception. Isso é feito 12 vezes. Número de cabeças. O token DIN, que é 768, que a gente já viu. TCMLP DIN, que é 3072, que a gente vai ver o que é isso. E o tamanho da sequência que a gente vai ter, que a gente já calculou também, né? O tamanho da imagem dividido pelo tamanho do patch, ao quadrado. Então, esses são os parâmetros padrão que a gente vai ter. E a gente vai usar essas variáveis. Ok? Só confirmar se está gravando aqui. De repente eu esqueço se está gravando, né?
Ok. Então, voltando à arquitetura aqui rapidinho. A alta tensão a gente já implementou. O principal que falta é implementar esse MLP, camada MLP, que também é uma camada que vai ter parâmetros treináveis, e na verdade é a camada que tem mais parâmetros treináveis. Na verdade depende um pouco dos parâmetros, né? Acho que é uma camada que tem bastante parâmetros, mas eu não tenho certeza se tem mais parâmetros. Mas o MLP são duas camadas lineares, ele é bem simples. Então o modelo ele vai simplesmente ter uma sequência de uma camada linear, um ReLU e outra camada linear. E aí o forward dela é simplesmente aplicar essa sequência de camadas. Então, é bem simples, mas uma questão bem importante é que essa camada, reconhecidamente, a primeira camada linear, ela vai fazer uma projeção aqui de uma coisa que tem essa dimensionalidade token-DIN para algo que tem uma dimensionalidade MLP-DIN. E essa dimensão MLP, ela é sempre significativamente maior que a dimensão dos tokens. Então, essa camada, ela projeta, ela cria muito mais atributos que você tinha nos tokens aqui, e depois você projeta de volta para o seu token DIN. E esse MLP DIN, por padrão, é comum usar justamente 3072, né? Que é aí umas 4 vezes, né? É um pouco mais de 4 vezes maior do que o seu token DIN. Inclusive, é comum definir justamente em relação ao número de vezes que ela é maior que o seu token DIN. Então, essa camada é bem simples. E essa camada é bem curiosa, né? Porque justamente ela aumenta a dimensionalidade dos seus dados, depois reduz de novo. Essa mesma técnica é usada em CNNs, em alguns modelos, que o pessoal chama de inverted bottleneck. É um bottleneck, só que invertido, porque o bottleneck geral você reduz a dimensionalidade. E em alguns modelos de CNN você tem essa ideia de aumentar o número de canais, depois reduzir de novo. Nessa camada, a interpretação que costuma ser dada para esse aumento da dimensão, inclusive muitos trabalhos atuais encontraram que se você quer tentar interpretar o que o modelo está fazendo, muitas vezes é mais fácil interpretar justamente essa camada aqui ao invés da tensão. A forma que, pelo menos, que eu interpreto é como se o modelo, esse token DIN, né, os dados dessa dimensão token DIN, eles estão, de certa forma, compactados. O modelo, ele criou uma representação compacta dos dados que ele está usando ali para a tensão. E nessa camada é como se o modelo meio que descompactasse esses dados e reorganizasse eles, compactando de novo um token de dimensões. Até como se fosse um tipo de uma organização ali dos dados que o modelo faz. Mas isso é bem hipotético, né? O que exatamente essa camada faz ainda não é conhecido. Só você sabe que ela é bem útil no treinamento de Transformers. Então, é isso, né? Se você tem ela, dado uma entrada aqui, um certo batch size, um certo tamanho de sequência, token DIN, você aplica ela, você vai ter uma saída do mesmo tamanho da sua entrada, certo? Aí, um bloco de codificador do seu Transformers, que vai ser exatamente esse bloco aqui, essa sequência de camadas, ele vai ser uma camada de normalização. E, curiosamente, né, especialmente em Transformers, é comum usar a camada chamada Layer Norm, ao invés do Batch Norm. E tem duas razões principais, né? O Batch Norm, reconhecidamente, o Batch Norm, ele dá resultados, tende a dar resultados um pouco melhores que Layer Norm, no questão de acurácia. Então, o Batch Norm, até hoje, nenhum tipo de normalização realmente bateu o Batch Norm. Mas acontece que o Batch Norm, primeiro, ele tem uma coisa bem chata, né? Que ele usa as estatísticas de um batch de imagem. Então, é uma camada que depende do batch que você está criando. E, por conta disso, a camada ela tem um comportamento diferente quando você está treinando o modelo, quando você está aplicando realmente esse modelo em dados de validação ou de teste, né? Porque quando você vai aplicar o modelo no mundo real, você não tem um batch, muitas vezes tem só uma imagem. Então, essa camada, tradicionalmente, ela é meio problemática para isso. E um outro problema do batch norm é a questão quando você treina em múltiplas GPUs, que é muito comum quando você treina Transformers, né, de forma massiva em várias GPUs. O batch norm ele tem uma complicação que cada GPU vai estimar as estatísticas de um batch de forma independente.
Só que para calcular os gradientes e atualizar os parâmetros, você tem que ter os mesmos gradientes entre todos os modelos. Então, você precisa sincronizar as estatísticas dos batch-norm entre as diferentes GPUs. E sincronização é sempre ruim, né, em paralelismo. E tanto que tem uma versão da camada batch-norm que é chamada de sync batch-norm, que é com essa ideia de você sincronizar os valores entre várias GPUs. Esse é o problema, né? Então, por conta disso, em Transformers e até um pouco em CNNs, hoje em dia, o pessoal tem adotado ou Layer Norm, em Transformers e Layer Norm, em CNNs, às vezes o pessoal usa uma camada chamada Group Norm, mas todas têm a mesma ideia, né? Enquanto que o Batch Norm ele tira a média, desvia o padrão ao longo de um batch, o Layer Norm calcula as estatísticas ao longo de cada item do seu batch. Então, as estatísticas são dependentes entre as diferentes imagens da média de desvio. Mas, essencialmente, é uma normalização. Então, você tem a normalização, Multi-Head Attention, outra normalização, e o MLP. E aí o Ford pega a sua entrada, normaliza, aplica a alta tensão. Ah, eu esqueci de comentar uma coisa, a camada Multi-Head Attention do PyTorch, ela retorna o resultado e retorna também a matriz de similaridade entre cada par de tokens. Então, tem que sempre lembrar que ela retorna os dois valores. Aqui, no caso, eu estou ignorando o segundo valor, que é a tensão, na matriz de atenção. Então, você aplica o seu attention, soma a saída dessas duas camadas com a entrada, que é a ideia do atalho, né? Então, você está criando um caminho residual aqui. Aplica a segunda normalização, aplica o MLP, Multi-Layer Perceptor, e de novo soma com a entrada, que são esses dois atalhos que tem aqui, né? Ok? Então, é simples o bloco, né? Normalização, atenção, normalização, MLP. Certo? Aí, então o Transformer vai ser essencialmente uma sequência desses blocos. Só vai ter dois elementos extras que a gente vai ter que entender para implementar realmente a arquitetura. O primeiro, que é um conceito até um pouco estranho inicialmente, é o chamado token de classe. Acontece que, em tarefas de classificação especialmente, a gente viu que a entrada do Transformer vai ser os tokens da nossa imagem, certo? Você transforma a imagem em vários tokens, isso vai ser a entrada do seu modelo. Mas aí, como que a gente vai usar? E a saída do modelo também vão ser vários tokens da sua imagem, só que agora misturado, né? Essa vai ser a saída do modelo. Mas lembrando, né? Você quer usar o modelo, por exemplo, para classificar a sua imagem. Então, você vai querer pegar esses tokens e transformar numa classificação, né? Por exemplo, em 10 classes, em 100 classes, o que seja. Então, como que você usa esses tokens para fazer a sua classificação? Uma possibilidade, que até é usada em alguns casos, é simplesmente calcular a média dos tokens de saída do seu modelo. Então, você tem os tokens de entrada, você aplica a tensão, MLP, o que seja, e aí você vai ter os tokens de saída. Então, supondo, né, que esse seu X é a sua saída do modelo. Né? Você tem lá um número de tokens com token de dimensões. Você pode simplesmente tirar uma média ao longo da sua sequência, porque aí você vai ter um vetor de atributos para cada elemento do seu batch, com 768 atributos. Certo? É uma possibilidade. Só que, curiosamente, o que é feito é uma coisa um pouco diferente, que foi criada pelo modelo BERT, da Microsoft, né? Eles definiram uma forma diferente, que é você criar um token extra da sua sequência, e somente esse token vai ser usado para classificação. Certo? O que você faz é criar esse token de classe, ele vai ser um parâmetro do modelo. Lembra, no NN.parameter, ele basicamente cria um gradiente que requer, como requires grad igual a true, né, que vai ter gradientes, e ele vai ser registrado como parâmetro do modelo treinado. Né? Para criar esse token, né, você tem que criar a dimensão do batch aqui de 1, a dimensão da sequência, que é 1 também, e a dimensão do token. Então, inicialmente, esse token vai ser aleatório. E o que você vai fazer é, literalmente, né, você tem os tokens da imagem, você adiciona esse token à sua sequência, em geral no começo da sequência. Então, você vai concatenar esse token na sua sequência. E aí, esses tokens vão ser misturados. A ideia é que o token de classe ele vai atender a todos os outros tokens da sua imagem
E no final, somente esse token que vai ser usado para classificação da imagem. Então, o que é feito é isso, né? Imagine que você tem uma sequência de tamanho seqlength. Você pega o seu token de classe, a gente vai fazer justamente isso dentro do modelo. A gente pega o token de classe e você pode usar essa função do PyTorch Expand, porque você vai expandir o mesmo token para todas as imagens do batch. Então ele vai ser copiado várias vezes, né? O tamanho do batch size. Então você vai ter esse token de classe. E aí você concatena a sua sequência, que vai ser um batch, né, de imagens com os tokens, e põe aquele token de classe no começo de cada sequência. Ok? E aqui no próprio Vite, ele tem isso. A ideia aqui é cada número aqui representa um token da sua imagem. Ou melhor, isso aqui não é bem um círculo, né, uma coisa oval, cada regiãozinha aqui rosa é um token da imagem. Só que você adiciona esse token adicional aqui de classe no começo da sua sequência. Tudo isso passa pelo transformer. E na saída, somente esse token, você tem os outros tokens aqui da imagem, mas somente esse token vai ser usado na classificação da imagem. Tá claro? Sim, sim. Então, é isso. Inicialmente esse token é aleatório, mas depois ele vai ser treinado para ser útil para sua classificação. E aí, o último elemento que a gente precisa saber é o chamado Positional Embedding. Porque o que acontece, né? Como eu mencionei, a arquitetura Transformers, quando você faz aquela ideia de transformar sua imagem em tokens, a informação sobre a espacialidade da sua imagem é totalmente perdida nos seus patches. E eu fiz até uma célula aqui para mostrar que, inclusive, a ordem dos seus tokens da imagem ela é arbitrária. O modelo ele dá exatamente os mesmos resultados se você permutar os seus tokens. Então, imagine que você tem uma sequência aqui de tokens. O PyTorch tem uma função RunDePerm que vai criar índices que permutam uma sequência, né? Então, isso aqui, esse XP que eu criei, essencialmente é uma versão permutada do X, em que você permuta aleatoriamente os tokens da sua sequência. Se eu criar aqui uma camada de atenção, aplicar ela na minha sequência original, ou aplicar ela na minha sequência permutada, o resultado é idêntico. Né? Porque ela é invariante, a permutação. Então, o modelo ele não tem qualquer noção sobre a posição espacial dos nossos tokens. E isso pode ser importante, certo? Você saber que, por exemplo, um patch com a cor azul, ele está na região de cima da imagem. Se ele estiver na região de cima, é mais provável que ele esteja associado ao céu. Se ele estiver na região de baixo, mais provável que esteja associado à água, ao oceano, o que seja. Né? Mas com esse processo de criar os patches, o modelo não tem qualquer informação sobre qual posição na imagem cada patch estava, porque ele é invariante, essa posição dos tokens. Por isso que a gente precisa de um elemento extra, que é o chamado Positional Encoding, ou Embedding, que eles chamam aqui. Qual que é a ideia, né? Literalmente, você adicionar um valor para cada patch que ajude o modelo a usar esse valor para saber qual região na imagem aquele patch corresponde. Né? Então, só para dar um exemplo, uma possível estratégia, que não é usada na prática, né, mas uma possível estratégia é eu criar um Positional Embedding dessa forma. Eu crio um tensor, que vai de 0 até 1, com tamanho igual a seclength vezes tokengen, e dou um reshape para ter o mesmo tamanho da minha entrada, seclength por tokengen. E aí, dado uma sequência, eu simplesmente somo essa positional embedding com o meu x. É um pouco estranho o fato de a gente só somar, né? Mas a ideia é essa. Eu tenho um x, que são os meus tokens, e eu vou adicionar esses valores, que é como se fosse um código associado, um código único associado a cada posição que eu tenho ali na minha imagem. Então, cada patch vai ser aumentado, de certa forma, com essa informação de posição. E aí o modelo vai poder usar essa informação extra de posição para auxiliar em entender qual a posição original do patch na imagem. Okay? É tipo um índice para cada patch, mas é somado ao invés de ser uma variável diferente. Isso, é como se fosse um índice que é E funciona isso? Legal.
Então, só que nós acho que não é só um índice, porque ele vai ter o mesmo tamanho que Tokendin. Então, é como se fosse um vetor de valores que vão ser São somados. repetidos. Até como se fosse uma marca d'água, acho que talvez seja melhor, né? Uma marca d'água em cada patch, que o modelo vai poder usar ali para Ele aprende, ele realmente usa. isso. Se tirar, não funciona direito. É conhecido que piora. Ele continua funcionando, mas piora. Mas melhora um pouquinho se usar. É legal. Né? No caso aqui, eu criei um código 1D, né? Para imagens, o ideal é ser um código 2D. E é comum usar um código com funções seno e cosseno, uma coisa assim. Você cria um código 2D usando funções seno e cosseno, que, de novo, como se você estivesse criando valores únicos ali com a posição. Mas, curiosamente, e até para simplificar a vida, né, atualmente, como quase tudo em redes neurais, o pessoal identificou que você talvez não precise gerar esses códigos e simplesmente gerar um código aleatório e o modelo vai aprender qual é o melhor código para entender as posições espaciais do patch. Então, o próprio modelo BERT, ele definiu, ele usou esses positional encoding dessa forma, né? Você gera, e o PyTorch usa isso aqui também, você gera valores aleatórios com uma distribuição normal, de média 0 e desvio 0,02. Eu não sei muito bem por que 0,02 do desvio, provavelmente é para manter a escala de algum valor na entrada do modelo. Mas você gera esse código do mesmo tamanho que essa sequência, né? Esse é cliente desse token, e torna ele um parâmetro treinável do seu modelo. Então, literalmente, você fala, ok, eu não quero gerar nenhum código, eu quero que o modelo aprenda qual o código mais adequado para eu associar os patches. E aqui também funciona bem na prática. E é mais simples de implementar. Então, é como se o modelo fosse gerar uma marca d'água própria para associar a cada patch, para conseguir atribuir informação espacial a esses patches, né, que ele vai usar na hora de fazer a atenção e o MLP ali. Peraí, mas ele é treinável só para o gradiente, mas ele não, não muda a função de custo, né? Ou melhor, não tem nenhuma influência na função de custo. Ele vai ter, porque ele vai ser somado na entrada. Ah, tá. Se tiver errado, então ele vai atrapalhar o resultado final. Né? Ou seja, ele pode ver que para melhorar o resultado, ele tem que mudar o tal valor na codificação ali do pad. Tá? Isso é meio, sei lá, meio esquisito de entender. Porque é meio estranho de entender, porque sei lá, parece que quando você usa aleatório é a mesma coisa de não usar. É um pouco estranho, mas é esquisito, mas sim, os gradientes vão se propagar para lá e a princípio o modelo pode aprender o código mais adequado, sabe? Porque, tipo, parece que só tá colocando alguma coisa a mais para ser treinada. Eu acho que talvez o que você esteja pensando é que se você não tiver isso, eu poderia aprender também a princípio. Para mim, com a mesma facilidade, né? Nos próprios pesos. Mas uma questão importante é que os pesos do modelo são compartilhados entre os patches, sabe? Tanto da projeção da tensão quanto do MLP. Os mesmos pesos são usados em cada patch. Então o modelo ele não conseguiria usar os pesos para aprender as posições, né? Enquanto que esse parâmetro ele pode ser o único para cada patch. Então o modelo pode aprender isso. Okay. Então, são só esses ingredientes finais. E aí a gente pode implementar o chamado Vision Transformer, VIT. O modelo, né, ele vai receber o tamanho da imagem de entrada, que ele vai processar. Lembrando, em CNN a gente não precisa desse parâmetro, porque a arquitetura é independente do tamanho da imagem, mas o VIT ele depende do tamanho da imagem. O patch size, que você vai usar para dividir a imagem, número de camadas, número de cabeças, dimensão do token, dimensão do MLP e o número de classes para a camada final, né, de classificação. Então, o que você vai fazer? Né? Vai ter a camada de transformar a imagem em patches, tem o token de classe, que você cria aqui, e aí a sua sequência vai ter um tamanho a mais um, em relação à sua imagem. Você tem o token de posição, position embedding, o codificador, para aquele número de camadas que você cria blocos de codificação. Lembra do bloco, né? A normalização, a autotensão, normalização e MLP.
Você põe tudo isso no codificador, tem uma última normalização final aqui, e aí você tem uma camada linear de classificação, que vai pegar, vai receber uma coisa que tem dimensão token_DIN, que vai ser o token de classe, e vai gerar num classe os valores. E aí o for vai ser isso daqui, né? Ele recebe a variável, transforma ela numa sequência de tokens, cria um token de classe, só que ele expande para o batch, porque ele pode ser variável, né? O x ele pode ser um batch de 8, ou 16, ou 14 imagens, seja. Então você expande esse token de classe, copia ele várias vezes ao longo do batch. Você concatena a classe, token de classe com a sua sequência, soma com positional embedding, para dar a marca d'água ali da posição, faz a codificação e a normalização. E aqui é uma coisa importante, especialmente na prática, né, quando você vai usar modelos para treinar as bibliotecas, justamente, lembrando, esse X ele vai ser a sua sequência de tokens, só que você extrai somente o primeiro token, que é o token de classe, e aí aplica a sua camada final de classificação desse token de classe, e você tem o X, ok? Isso é bem importante, que se você pegar um modelo pré-treinado de classificação e for usar ele, por exemplo, para detecção de objetos ou segmentação, você não vai querer fazer isso, certo? Porque isso aqui só vai descartar totalmente seus patches. Você vai querer manter e possivelmente você vai querer até pegar isso daqui, né? Que são os tokens da sua imagem associados com cada posição da sua imagem para usar para classificação, segmentação, que seja. Mas por padrão, modelos de classificação só pegam esse token aqui. E aí você tem a camada final, é isso aí. Então, por padrão, eu criei um modelo com 1000 classes, que é o do ImageNet, né? Então, dado uma imagem de entrada, com 3 canais, você aplica o seu modelo VIT nela, você tem a sua saída lá, mesmo tamanho do batch, com 1000 valores, para classificar em 1000 classes. Certo, pessoal? Beleza. Então, assim, o elemento mais complexo do Transformer é justamente a tensão, é o que deu mais trabalho de implementar, né? O MLP e tudo mais foi simples. A questão do token de classe também é simples. O Positional Embedding é um negócio um pouco mais esotérico ainda, mais confuso. E o pessoal já fez vários testes com essa questão de embedding 2D ou valores aleatórios. Mas, no fim das contas, a implementação, especialmente se você usar o aleatório, é bem trivial, né? Alguém ia falar alguma coisa? Eu abri o microfone. Foi sem querer, professor. Desculpa. Ah, beleza. Então, esse é o VIT. E aí, o PyTorch, ele tem alguns modelos prontos também do Vision Transformer. E justamente o tamanho do patch em geral é tão importante para esses modelos que, em geral, nas bibliotecas, o nome do modelo ganha o nome do patch, o tamanho do patch que for usado. Então, por exemplo, um dos modelos do PyTorch é o BIT-B, chamado de base 16, que é o tamanho dos patches. E esse modelo ele tem vários atributos que eu imprimi aqui, né? Justamente ele tem armazenado nele como atributo o tamanho da imagem que ele aceita, o tamanho do patch, número de camadas, número de cabeças, dimensionalidade, tamanho da sequência, no caso 197. Lembrando, 196 da imagem, mais um do token de classe, e o número de classes que ele vai classificar. Ok? E aí, como eu mencionei, né, esse modelo, por padrão, ele vai extrair o token de classe e retornar. Se de repente a gente quiser usar o modelo do PyTorch para outras tarefas, ou melhor, né, não, melhor teria que mudar mais coisa. Aqui, por padrão, o PyTorch vai retornar 1000 valores, né, que são as classes. Mas se eu quiser só extrair os atributos de uma imagem, eu posso... O classificador dele é chamado de heads, é o atributo heads no modelo. Então, eu posso substituir ele por uma camada de identidade. E quando eu passar a minha entrada com o modelo, ele vai retornar lá os 768 atributos associados a cada imagem. No caso, eu tenho 8 imagens aqui. Então, eu posso usar o modelo como extrator de atributos também. Ok, pessoal? Professor, e se eu quisesse menos classes, passar imagens biológicas aí da medicina e, sei lá, 10. Aí é o mesmo esquema que nem na ResNet. Linear ali.
Isso. Por exemplo, você vai substituir o classificador que ele tem ali, que ele chama de heads, por uma camada linear, que vai aceitar os 768 atributos, que é o tamanho do token, e classificar em 5 classes, por exemplo. A única coisa é que essa camada você vai ter que treinar ela, né? Porque ela vai ter pesos aleatórios inicialmente, mas basta fazer isso aqui. Isso que não está claro para mim ainda é como é que eu associo a classe com o token. Isso é uma tarefa supervisionada ou não? Ele acaba aprendendo sozinho? Vai ser supervisionado. Tipo, o modelo em si, ele vai retornar esses 1000 valores para cada imagem. Não que seja o batch tamanho 1 aqui. Acho que eu não executei o resto disso. Digamos que eu tenho uma imagem aqui. O modelo ele vai retornar os 1000 valores aqui. E aí vai ser idêntico à ResNet, sabe? A ResNet ela também retornava 1000 valores. Para o ImageNet, né? Retornava 1000 valores. Eu posso mudar, né? Digamos que a gente vai aplicar, por algum motivo, o Transformers no dataset de cachorro e gato ali que a gente tem. Então a gente vai ter duas classes. Eu não lembro se ele vai retornar. Então esse modelo ele vai retornar para cada imagem 2 valores, que pode ser interpretado como score, né? Para ser da classe gato ou da classe cachorro. Então o treinamento, inclusive, a gente pode usar exatamente o mesmo script que a gente usou para a ImageNet, para o ResNet. Porque o modelo ele vai receber a entrada da imagem e como sair os scores ali de classe. Então a gente treinaria com o mesmo script, mesmo que a gente treinou a ResNet. Era isso que você perguntou? Porque eu achei curioso. O token para uma classe ele vai ser gerado de forma aleatória, né? Então... Isso. Eu chamei de token de classe. Ele não é para uma classe, certo? Ele é chamado de token de classe porque ele vai ser usado para classificação. Mas ele é o token ele é um vetor de 768 valores que vai ser os atributos que vão ser associados a uma dada imagem, sabe? Ele não é o score da imagem ser de uma determinada classe. Tá. Ele vai ser só um vetor de atributos. Igual como no ResNet ela gerava lá um vetor de 512 atributos, por exemplo. Esse token de classificação, talvez seja o nome melhor, né? Um token de classificação, ele vai ser um vetor de 768 atributos. Inicialmente ele é aleatório, só que aí justamente, né? Ele é criado aqui. Você tem esse token, que vai ter esses atributos, e aí ele vai passar pelo transformer com atenção, então ele vai atender a todos os outros tokens, vai ser misturado com esses tokens, vai passar pelo LMDP, vai ser transformado ao longo do transformer, e aí ele vai ser um vetor enriquecido com as informações da sua imagem, entendeu? Tá, entendi. Você enriquece os valores dele para ter as informações sobre a sua imagem, então ele vai ser um vetor de atributos da sua imagem, e aí ele vai ser usado para classificar a sua imagem em diferentes classes. É um mecanismo um pouco estranho mesmo você adicionar esse cara no meio, mas é o que o pessoal usa na prática. Foi identificado que se você usar a média dos tokens da imagem também funciona bem, mas por padrão o pessoal usa esse token extra. Ok? Professor, nessa última camada, como ela é linear, é como se a gente estivesse pegando esses tokens, a informação gerada aí pelo modelo e aplicado numa regressão logística, não? Isso, exatamente. É um pouco que eu tentei mostrar nas outras aulas. Uma rede neural ela é um aprendizado de representação, certo? O Transformer ele não é diferente, ele aprende uma representação da sua imagem e aí literalmente é aplicado uma regressão logística em cima dessa representação para classificar a sua imagem. Tá? Então, o poder da rede neural é em aprender uma representação adequada das suas imagens, dos seus dados, que sejam, para você classificar usando um classificador simples, que é uma camada linear básica. Então, isso é bem interessante. É literalmente um embedding ali das suas imagens, né? Aprender um espaço adequado para representar os seus dados para você fazer uma classificação logística, uma regressão logística. Certo? E você vê que funciona muito bem, né? Você consegue um dataset de 10 milhões de imagens com 20 mil classes
com uma regressão logística, usar essas representações do modelo para classificar essas imagens. Perfeito. Bom, pessoal, e como eu mencionei, justamente por esse modelo, ele não tem aquele inductive bias que eu falei das CNNs, né? Ele processa os tokens de forma independente, então coisas que ele está aprendendo ali, ele não vai conseguir de forma fácil, né, usar, por exemplo, um filtro que vai funcionar para qualquer região da sua imagem. Ele vai ter que aprender esse relacionamento entre os tokens de cada imagem do seu dataset para conseguir classificar os dados. Então, notoriamente, esses modelos são bem difíceis de treinar do zero. Eles, tanto na questão de dados, eles precisam de muitos dados, e em questão de estabilidade mesmo numérica, eles tendem a divergir muito fácil. Então, é conhecido que, no mínimo, você precisa de um data augmentation bem agressivo das suas imagens. E o pessoal usa, em geral, várias transformações de aumento de dados para conseguir treinar esses modelos, né? Mas, uma questão é que virou prática comum, e você não precisa realmente treinar esses modelos do zero. Virou prática comum você usar um modelo pré-treinado, usando alguma técnica, e aí só refinar esse seu modelo. Mesmo que seus dados sejam razoavelmente bem diferentes dos dados originais, esse modelo que foi pré-treinado, ele vai ter aprendido uma boa representação de imagens, e aí vai ser mais fácil refinar esse modelo para novos dados, mesmo que os dados sejam diferentes dos dados originais desses modelos. Então, eu fiz um notebook aqui para mostrar diferentes técnicas de pré-treinamento dos vídeos que o pessoal tem usado bastante, e isso até, tipo, o pessoal do Facebook, Google, em geral, eles não treinam do zero esses modelos em artigo, né, em novos artigos, eles usam modelos treinados, pré-treinados por outras pessoas. E, atualmente, a principal biblioteca de modelos pré-treinados do PyTorch é uma biblioteca que chama PyTorch Image Models, ou TIM, deve ser de, talvez, de Torch Image Models, talvez, mas é uma biblioteca. E essa biblioteca, ela tem mais de 1000 arquiteturas pré-treinadas, incluindo CNN, mesmo ResNets e novas versões de ResNets, né, de CNNs, e também VITs. Então, ela é bem útil para a gente conseguir carregar um modelo já pré-treinado, o que é essencial em Transformers, porque para treinar do zero um Transformer, essencialmente é basicamente claro, empresas como Facebook, Google, ou você ter um poder computacional muito grande. Né? E essa biblioteca, ela funciona da seguinte forma, a gente importa ela, a gente tem a função create model, em que a gente passa o nome de um modelo aqui. No caso, o modelo que eu estou chamando aqui é o VIT Base, que o Base indica que é um modelo base, padrão, que aí você tem o modelo Large, que é maior, o modelo Tiny, que é menor, o modelo Huge, que é bem grande, mas o Base é o mais usado. No nome do modelo você tem o tamanho do patch e o tamanho da imagem que ele aceita. E você tem um parâmetro pré-training igual a true aqui, porque ele vai carregar os pesos pré-treinados no modelo. No caso, esses pesos vão ser do ImageNet, por padrão. Você coloca o modelo em modo avaliação, né? Você gera um tensor, como se fosse uma imagem. E aí você pode aplicar esse modelo na imagem e ter os scores ali, a classificação do modelo. No caso, como ele foi treinado no ImageNet, ele vai classificar em 1000 classes. Mas, como eu mostrei ali, você pode mudar o modelo, o número de classes que ele classifica. Certo? E uma coisa bacana dessa biblioteca é que se você quiser extrair os mapas de atributos, como eu mostrei ali no modelo, né? Se eu não quiser só o token de classificação, se eu quiser também os tokens associados à imagem, eu posso criar meu modelo fazendo isso daqui. Eu ponho num classes igual a 0, isso aqui ele vai remover o classificador, e o global pool igual a aspas vazias, ele não vai fazer... É meio estranho, né? Mas o pooling aqui é no sentido de que ele não vai pegar só o token de classificação, ele vai retornar todos os tokens. Então, quando eu aplicar meu modelo, a coluna 0 do que o modelo retornou é o token de classificação, e as demais colunas são os tokens da minha imagem. Então, a minha imagem, ela virou esse conjunto de 14 por 14 tokens, que lembrando, 14 vezes 14 é 696 tokens, e cada token vai ter o tamanho
dimensionalidade 768, certo? Então, eu posso usar isso aqui, por exemplo, para fazer segmentação ou detecção de objetos, porque isso aqui tem espacialidade, né? São os tokens associados a diferentes regiões da minha imagem, e eu posso usar eventualmente para detectar um objeto, por exemplo. Usando uma estratégia que a gente viu de criar uma pirâmide, não, eu poderia usar isso aqui para criar um decodificador em cima disso e fazer um modelo de segmentação ou de detecção de objetos, certo? Pode linearizar também e jogar num classificador. Isso. Só que aí é mais fácil só criar um modelo aqui. Sim, você poderia usar esse token de imagens e jogar no classificador. Se você quiser usar uma árvore, sei lá, alguma coisa do tipo. Né? Você poderia ou usar algum tipo de classificador para cada token, classificar regiões da imagem. Né? Você poderia usar também. E acho que a gente vai ver uns exemplos também de como a gente poderia usar isso para segmentação. Bom, aí essa biblioteca ela tem uma grande quantidade de modelos. Os modelos mais básicos são treinados de forma supervisionada, né? Você tem um modelo que é treinado no ImageNet 1K, que é o ImageNet padrão, né? Que tem 1 milhão e pouco de imagens e 1000 classes. E você tem, como eu já mencionei, o ImageNet 21K, que são 14 milhões de imagens separadas em 21 mil classes, 22 mil quase. Imagine quantas classes você tem aí, são coisas extremamente específicas, né? E aí, para carregar esses modelos, são essas tags aqui da biblioteca. É o VIT, Base, Patch 16, 224, ImageNet 1K e N1K aqui. AlgReg é que esse artigo é o próprio artigo dessa biblioteca. Eles escreveram um artigo mostrando como treinar um vídeo. E eles definiram um conjunto de data augmentation e de regularização que você precisa ter para conseguir treinar de forma ágil esses modelos. Então, a AlgReg é Augmentation e Regularization. Né? Então, eles definiram um conjunto dessas técnicas e eles chamaram de AlgReg. E você tem o VIT, que é treinado no ImageNet 21K, e aí refinado no ImageNet 1K. Então, o FT aqui é de Fine Tuning. Então, esse VIT é bem poderoso, certo? Ele foi treinado no dataset de 21 mil classes e refinado no dataset de 1000 classes, que é um pouco de maior qualidade. Né? Então, você pode carregar esse modelo usando o código que eu mostrei aqui em cima. Você vai ter esse modelo treinado numa grande quantidade de imagens. Ok, pessoal? Tá claro? Professor, tem que ter algum cuidado na hora de carregar um modelo e querer ou treinar ele para algo específico ou usar ele em algo específico para não apagar ou modificar o que ele já sabe? Essa é uma excelente pergunta. Na área, tem uma coisa que o pessoal chama de catastrophic forgetting, esquecimento catastrófico, que você pode ter situações em que o modelo realmente começa a esquecer coisas que ele aprendeu conforme você vai treinando mais o seu modelo. Isso pode acontecer. Mas, assim, se você quer só refinar um novo dataset, não quer usar o modelo no ImageNet, por exemplo, aí isso não é tão problemático, certo? Desde que você veja que no seu dataset que você está refinando, o modelo está aprendendo e está tendo boa performance, isso não é tanto problema. Esse problema é mais quando o seu dataset é muito grande, e aí pode acontecer de numa época, por exemplo, conforme o modelo chega no final da época, ele já esqueceu o que ele estava vendo no começo da época. Mas, no geral, isso não é um problema tão grande. Entendi. Obrigado. Alguém escreveu alguma coisa? Eu ouvi uma mensagem no chat. O Matheus avisando que ele estava saindo. Tá. E aí, pessoal, até recentemente, era muito comum ter esses modelos treinados no ImageNet. Mais antigamente, na ImageNet 1K, mais recentemente no 21K. O problema é que esses modelos, quando você está na escala do ImageNet, ainda é conhecido que o VIT é mais ou menos equivalente a CNN, certo? Eles têm o mesmo potencial ali de classificação, segmentação. Transformers realmente se tornam mais interessantes e relevantes quando você tem da ordem de centenas de milhões de imagens, ou de textos também. E o problema é que nessa escala você já não consegue mais ter datasets supervisionados,
certo? Você não consegue ir lá para um dataset de 500 milhões de imagens e definir uma classe para cada uma dessas imagens. Tanto que nessas escalas você não vai conseguir definir uma única classe para cada imagem, a coisa complica bastante. Então, para o treinamento desses modelos, ou para o pré-treinamento, que a gente chama hoje em dia, né, o pré-treinamento desses modelos, foram definidas várias técnicas para você tentar treinar esses modelos de forma não supervisionada, em que você não precisa de rótulos claros para seus dados. E atualmente existem 3 paradigmas principais de pré-treinamento, e eu vou mostrar esses 3 aqui de forma bem rápida nesse notebook. O primeiro deles é o chamado de Masked Autoencoder, ou MAI. É uma técnica bem comum de pré-treinamento dos modelos. A ideia, essencialmente, é você pegar uma imagem e apagar grandes regiões dessa imagem, que vão ser os patches mesmo do vídeo. Você pega vários patches do seu vídeo e apaga eles, e só mantém alguns dos patches. E, na verdade, o artigo ele apaga 95% da imagem. E aí a entrada do modelo são só os patches que não foram apagados. E aí você passa numa arquitetura codificador e decodificador. O codificador é um transformer normal, o decodificador é o tipo de arquitetura que a gente implementou, de decodificar dados das codificações. E o modelo ele tem que aprender a reconstruir a imagem de entrada. Da mesma forma que a gente viu ali no treinamento do autoencoder, certo? O modelo tem que... A diferença entre a imagem de saída do modelo e a imagem de entrada sem apagar os valores tem que ser pequena. Então, o modelo é treinado para aprender a recuperar os valores de uma imagem que foi apagada. Essa é a ideia do Masked Autoencoder. E é bem conhecido que nessa técnica de pré-treinamento geram feeds que conseguem ter excelentes performances em várias outras tarefas de classificação, segmentação, se você refinar o modelo, né, para sua tarefa. E o artigo original é esse daqui, né, Masked Autoencoders are Scalable Vision Learners. E no TIM, a tag desse modelo é essa daqui, vit.basepatch.my, de Masked Autoencoder. No caso, ele é treinado no ImageNet 1K, com essa ideia. E assim, a ideia, como eu falei, né, uma rede neural, ela aprende representações de imagens. O modelo treinado para classificação, ele vai aprender uma representação que consiga classificar suas imagens, né? Ele não se importa com quantas tarefas de segmentação, detecção de objeto, ele quer classificar a sua imagem. Esse modelo, como a tarefa dele é recuperar a sua imagem original, é de se esperar que ele vai aprender representações mais ricas, certo? Porque o codificador ele vai ter que ser poderoso o suficiente para ter informações da sua imagem que sejam possíveis de usar para recuperar o que foi apagado da imagem, né? Então, ele está aprendendo informações mais completas das suas imagens. Então, tende a ser um modelo bom, pré-treinado. Aqui, na verdade, eu não falei, né? Mas você tem um codificador e decodificador, e aí só o codificador é mantido, né? Ele é o VIT pré-treinado, que é disponibilizado. O decodificador é descartado depois desse treinamento. Certo, pessoal? Certo. E é bem comum para quem conhece, né, o próprio modelo 100, Segment Anything, o Med100 e vários outros modelos, eles usam um VIT pré-treinado com essa técnica MAI aqui, do Masked Autoencoder. Uma outra técnica que é muito popular atualmente, e aqui é toda uma sub-área realmente atual, que é muito pesquisada, que é você aprender, é um modelo que aprende similaridade entre imagens. A ideia geral do método, que foi definido no artigo de 2015 pelo Geoffrey Hinton. A ideia do modelo é, ele recebe um batch de imagens, e aí cada imagem ela sofre 2 aumentos de dados bem agressivos, certo? Elas são bem modificadas por aumentos de dados, cada imagem. No caso aqui está mostrando uma CNN, que também é usada em CNN, mas seria um transformer no nosso caso. A rede, ela aprende, a função de loss, né, ela vai fazer com que o modelo aprenda a retornar valores similares para versões aumentadas de uma mesma imagem e valores distintos para versões aumentadas de imagens distintas, certo? Então, o modelo vai ter que retornar resultados parecidos para essas 2 versões da mesma imagem e também resultados parecidos para essas 2 versões da mesma imagem, mas resultados que sejam bem diferentes entre imagens do mesmo batch. Então, essencialmente, você treina o modelo para aprender similaridade de imagens.
que também é uma tarefa que provavelmente é mais rica do que classificação, certo? Porque o modelo não está tendo que só retornar uma classe, ele está tendo que criar um espaço de representação das imagens que ele consiga medir a similaridade entre imagens. E atualmente o modelo mais popular com essa técnica é o chamado Dino. Tem o Dino V2 também, que é para aprender essa ideia de similaridade entre imagens. E na biblioteca TIM, o modelo tem esse tag. No caso do Dino, foi usar um patch de 14 por 14, então um patch um pouco menor. E bom, o Dino V2, ele tem esse LVD, porque o dataset que eles usaram é um dataset de 142 milhões de imagens. Esse dataset aqui que não é disponibilizado, se não me engano, não é disponível publicamente. Então é esse tag aqui, ok? E aí, o que talvez seja atualmente o modelo mais usado, a técnica de pré-treinamento mais usada, é modelos treinados para medir a similaridade entre texto e imagens. Você tem, e de longe, o modelo CLIP é o mais popular, foi criado pela OpenAI. Então, a OpenAI, eles usaram um dataset de mais de 400 milhões de pares de texto e imagens e treinaram o modelo para justamente aprender a similaridade entre texto e imagem. E aí, atualmente, você tem o modelo OpenClip, que ele foi treinado em 2 bilhões, não é mais milhões, é bilhões, certo, de pares de texto e imagens. É um dataset conhecido como Lion, na verdade é Lion que pronuncia. E ele é disponibilizado publicamente, só que ele tem mais de 1 tera de tamanho, é gigante. Então, esse modelo aprendeu a medir a similaridade entre ou 400 milhões, né, ou 2 bilhões de pares de texto e imagem. Na próxima aula a gente vai implementar ele, por isso que eu não vou falar não vou dar muito detalhe desse modelo, mas a gente vai implementar e treinar ele do zero, em um dataset bem menor, sabe? E ele vai funcionar bem. Na biblioteca TIM, o modelo pré-treinado é esse daqui. Então, tem os dois, né? Os dois datasets. Você tem o modelo VIT, base, com patch de tamanho 16 por 16, treinado usando a técnica do CLIP, com imagem de tamanho 224. E esse modelo, ainda por cima, foi refinado no dataset do ImageNet, que é próprio dessa biblioteca, que tem 12 mil categorias, 12 mil classes, e também refinado no ImageNet 1K. Tá? Então, é o modelo. Bom, e esse último aqui, que é o do Lion, é um modelo que foi treinado nesses 2 bilhões de pares de texto e imagem, refinado num subconjunto do ImageNet de 12 mil classes, e depois refinado também em 1000 classes do ImageNet. A tag, inclusive, começa a ficar meio gigante, né? Mas aí você tem esse modelo que foi pré-treinado com uma quantidade gigantesca de dados, né? Então é de se esperar que esse modelo ele aprendeu representações bem ricas para os seus dados, tanto para... No caso aqui, o modelo que é disponibilizado é só para imagens, né? Então, no caso aqui vai ser só para imagens, mas esse modelo aprendeu representações muito ricas de imagens. E a arquitetura é exatamente a mesma ainda, certo? Só o que mudou foi só o dataset. Então, é de se esperar que esse modelo consiga ser refinado de forma bem clara no ImageNet. Bem mais fácil. No ImageNet não, desculpa, no outro dataset qualquer. Professor, uma dúvida. Com essa quantidade absurda de dados em que eles são treinados, o que garante que a qualidade do ensino do modelo é boa? Basicamente a função de loss. Porque se a função de loss tem um valor baixo, é porque realmente o modelo está conseguindo aprender. Assim, bom, você quer dizer a qualidade no treinamento original ou em novos dados? Em novos dados. A qualidade do resultado final, né? Porque a loss, ela vai estar atrelada aos dados, de certa forma, também, né? Uhum. Então, é que é tanta coisa que garante que, pelo menos, a maioria é de qualidade? Nada? A maioria dos dados? Dos dados, sabe? Porque 2,3 bilhões de par é muita coisa. O dataset original tem 5 bilhões, só que em inglês é só 2,3 bilhões. Então, como que eles mostram um número desse, mas o que garante que isso realmente é bom, sabe? Nem sempre, né? Mas é melhor. Então, hoje em dia é conhecido que, assim, dados de maior qualidade
quando os seus dados têm maior qualidade, você precisa de menos dados para treinar o seu modelo. O problema é justamente esse paradigma, certo? Se você quer dados de maior qualidade, você passa a ter que filtrar eles de forma supervisionada. Então, alguém tem que ir lá, e assim, é impossível alguém olhar esses 2 bilhões e selecionar, certo? Mas, por exemplo, que o pessoal é bem conhecido que treinar só na Wikipedia, que você tem imagens também e textos, leva modelos de boa qualidade, porque a tendência é ter maior qualidade na Wikipedia, né? Então, já conhecido que se seus dados são de boa qualidade, você não precisa de tantos dados assim. E provavelmente boa parte desses dados, eles mais atrapalham realmente no treinamento do que ajudam. Mas, assim, é o que o pessoal consegue fazer, certo? Porque eles não têm como filtrar direito esses dados. E, assim, o pessoal tem mostrado bem que esses modelos treinados em dados massivos, eles realmente são mais extensíveis a novas tarefas, sabe? Eles, inclusive, com o que o pessoal chama de zero shot, que é você realmente aplicar o modelo sem nenhum tipo de refinamento. Eles tendem a ter performance bem melhor do que modelos treinados, por exemplo, no ImageNet ou em datasets menores. Mas mesmo em refinamento em outros datasets, eles tendem a ter uma acurácia maior. Porque, de certa forma, mesmo que o modelo tenha muito ruído nos dados originais, né, ele ainda assim conseguiu aprender. Ele foi exposto a uma grande quantidade de dados e conseguiu aprender uma boa representação. Mas, assim, eu entendo o seu incômodo, nada garante que esse é o ideal, certo? Provavelmente você consegue um modelo de mesma qualidade com, sei lá, 100 vezes menos dados que isso, ou até 1000 vezes menos dados. Então, mas o pessoal tem feito. De certa forma, tipo assim, o modelo aprende tudo. Ele tem um bom resultado porque ele aprende o que é bom, mas, consequentemente, ele vai aprender todo o resto também. É basicamente isso, tipo, ensina tudo que ele atende o que a gente precisa, porque ele sabe de tudo. É força bruta? Você joga tudo que é possível no modelo e torce para ele aprender bem. Entendi. Que bom, né? Bem acessível. Por isso que atualmente tem muitas discussões, até a questão de meio de desperdício, certo? De você treinar esses modelos que custam milhões de dólares para treinar esses modelos. E fica até a questão, né? Até que ponto realmente faz sentido, né? Melhor pesquisar formas mais eficientes e tudo mais, né? Então, isso é muito discutido ainda. Entendi. E só para mostrar, tem um notebook que eu pus nos tópicos extra, que justamente tem um gráfico aqui que mostra a relação de acurácia no ImageNet em relação ao número de parâmetros de todos os modelos da biblioteca TIM. E é bem conhecido, quanto mais parâmetros você tem no seu modelo, quanto maior o modelo, a tendência é ele ter uma melhor acurácia. Mas, às vezes, você tem modelos com o mesmo número de parâmetros, que têm acurácias distintas, né? Mas eu queria mostrar aqui, justamente, essa nuvem de pontos aqui, são todos os modelos Transformers Base, que tem mais ou menos o mesmo número de parâmetros, que é o que a gente implementou. E esses modelos não foram refinados no ImageNet, certo? Ou melhor, talvez até... Na verdade, alguns foram refinados no próprio ImageNet. Na verdade, acho que todos foram refinados no ImageNet. Aqui a gente tem a mesma arquitetura, ela só se diferencia nos datasets que o modelo foi treinado. Então, dá para ver que tem uma diferença, né? Desde 74% de acurácia até 80%, quase 88%. Né? Os modelos mais... É que aqui tem o patch 32 e 16, então tem uma mistura aqui, mas, por exemplo, esse modelo aqui que está com a menor acurácia, cerca de 79 no ImageNet, é o modelo que foi só treinado no ImageNet, certo? É o VIT-Base Patch 16, 224, ImageNet 1K. Ele só foi treinado no ImageNet, deu uma acurácia de 79. Aí você tem, por exemplo, um modelo que foi... O modelo equivalente seria esse daqui. Na verdade, o modelo equivalente seria... Vou pegar aqui. Esse é o modelo que foi treinado no ImageNet 21K e refinado no ImageNet 1K. Então, você vê que pelo fato dele ter sido pré-treinado no ImageNet completo, de 14 milhões de imagens, ele tem uma acurácia que já é 5,5% maior do que o mesmo modelo só treinado no ImageNet, entendeu? Então, significa que você ter
pré-treinado o modelo no dataset maior levou uma classificação final na ImageNet bem melhor do que o original. E no topo aqui, você tem justamente o equivalente aqui, então, esse aqui. Justamente, esse aqui é aquele modelo que foi treinado naqueles 2 bilhões de pares de texto e imagem, refinado num subconjunto do ImageNet e refinado de novo no ImageNet 1K. E ele tem uma acurácia de 86%, ou seja, 2% a mais do que o modelo que foi só treinado no ImageNet completo, e 7% a mais do que o modelo só treinado no ImageNet. Então, isso mostra que realmente você ter o modelo pré-treinado no dataset, além de ser mais fácil refinar ele no outro dataset, ele tende a conseguir uma acurácia final maior naquele dataset. Certo, pessoal? Certo. Então, esse é um paradigma razoavelmente recente. E, justamente, o pessoal está ficando meio louco com isso, né? Treinando cada vez datasets maiores, e não sei onde vai parar isso. Mas, pelo menos, eles disponibilizam esses modelos para a gente tentar refinar depois. Mas a gente vai implementar o clip, vai ser bem interessante na próxima aula. E aí, só para uma última informação, que acho que é relevante, justamente esses modelos, a utilidade deles do VIT padrão, especialmente classificação, e também essa questão de calcular, misturar texto com imagem, né? Para detecção de objetos e segmentação, é mais comum, né, se usar uma variação do modelo Transformer, que é o chamado Swing Transformer. Porque, como eu falei, né, para você fazer segmentação, muitas vezes você precisa ter um nível de detalhe maior na sua imagem para conseguir segmentar. Isso quer dizer que você precisa usar patches menores, ao invés de 16 por 16, você teria que usar patches menores, só que usar patches de tamanho menor levam a uma sequência maior, e a atenção ela é quadrática no tamanho da sequência. Esse modelo Swing Transformer, ele define uma coisa que é usada também em outras arquiteturas, que é você fazer a atenção só que em janelas, ao invés de fazer na imagem inteira. Então, dado uma imagem, ao invés de cada token ter atenção com todos os outros tokens, cada token só atende aos outros tokens na mesma janela daquele token. Então, é tipo é um nível intermediário, né? Você não tem mais uma atenção global, você tem uma atenção local. E aí você evita o crescimento quadrático, né? Dependendo do tamanho da janela aqui, você evita o crescimento quadrático de misturar todos os tokens. Mas aí tudo bem, né? Se o token tem só atenção numa janela, ele não vai atender os outros tokens. E o que o Swing Transformer faz é que para cada sequência de camadas, né? Ele faz um shift na sua janela. Então, na camada da camada você tem essa janela. Na próxima camada você tem janelas que meio que cruzam a borda das janelas da camada anterior, certo? Então você faz um shift nas suas janelas. Então, numa camada o token atende aos outros tokens da mesma janela, e aí você muda as janelas e o token vai atender aos outros tokens dessa mesma janela, só que diferente da camada anterior. Então você faz esse shift da sua janela e usa uma atenção local, de certa forma. Isso evita o crescimento grande. E esse modelo, que também está disponível na biblioteca TIM, ele usa um patch de tamanho 4x4, que já é bem pequeno, certo? Já está no nível ali de pixel quase, 4x4 pixels. No caso desse modelo, ele usa uma janela de 7x7 tokens. Então, 7x7 seria 7x7 patches, que dá 7x8, 28 por 28 a janela em pixel. Né? Então, você consegue criar o modelo. E uma coisa bacana desse modelo é que ele tem alguns designs da arquitetura ResNet nele. Porque o VIT que a gente viu, o número de tokens não muda entre as camadas, certo? Você tem sempre o mesmo número de tokens, a mesma dimensionalidade. Mas lembra em ResNet que a gente tinha a questão de ir reduzindo a dimensão espacial ali das ativações ao longo das camadas. E o Swing Transformer ele faz isso também, ele vai reduzindo a dimensão dos patches. Ele faz um merge entre os patches para reduzir a dimensão. E nessa biblioteca a gente consegue carregar o modelo Swing Transformer. E ele tem um método especial, que é o Forward Intermediate, que ele vai retornar, igual a gente tinha para o ResNet, atributos em múltiplas escalas.
Então, essa primeira dimensão é o token DIN, é a dimensionalidade de cada token, e as duas outras dimensões é a dimensão espacial da minha imagem. No caso, a imagem tem tamanho 512, porque eles 12 aqui. Então, a última camada é tamanho 16 por 16, com 1024 dimensões, mas as camadas anteriores têm mapas espaciais de maior resolução, menos canais aqui. Então, isso aqui é bem similar ao que a gente tem em ResNet, certo? E por isso, esse modelo é muito usado, porque você pode pegar essas features e pôr exatamente naquela arquitetura que a gente fez de decodificador, né? Você usa essas features, decodifica elas para gerar um mapa de segmentação, por exemplo, a partir dessas features. E aí você consegue ter um modelo de segmentação, por exemplo. A parte chata é que, como essa arquitetura é um pouco diferente do VIT, você já não tem ela pré-treinada, por exemplo, naqueles pares de texto e imagem, ou de similaridade entre imagens. Você só tem ela pré-treinada no MIDNet, porque é uma arquitetura diferente, você tem menos pessoal trabalhando com ela de forma massiva, né? Mas ela é bem usada para segmentação de imagens. Ok, pessoal? Ok. Bom, então é isso aí. A gente viu tudo sobre Transformers, basicamente. Foi bastante coisa, né? Transformers é isso que a gente vai ver na disciplina mesmo, porque assim, é só uma arquitetura que tem suas aplicações também. Apesar de ter essas questões, é mais difícil de treinar e você precisa de algo pré-treinado, mas tem umas complicações a mais. Mas é isso aí. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Professor, tenho dúvidas referente à agenda da disciplina. A gente vai... Bom, só eu vou terminar de gravar aqui, a gente discute. Porque na aula que vem a gente vai ver sobre texto e imagens, como realmente treinar um modelo para medir a similaridade entre texto e imagens. Mas aí eu vou parar aqui.